sacerdote, Lucas capítulo 24. Dois discípulos no caminho de Emaús. Capítulo 24, versículo 13, tá? 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as quais dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Reparem o relato. Olha o que eles estão dizendo aqui. Jesus de Nazaré, o Nazareno, que não é mais. Como é que você está vendo? A Bíblia diz que ele não muda, mas esse vai ver o entendimento agora. Diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Somos nós. Nós também achamos, olhamos a Bíblia, Jesus curando os enfermos, ressuscitando Lázaro, Jesus libertando, curando os cegos, expulsando os demônios, cantando assim, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas também como eles, porque eles não viram, eles não conseguiram crer. Elas falaram que não encontraram nada lá, que um anjo disse que ele vive, e olha, os discípulos foram lá, alguns dos nossos irmãos, e não viram nada realmente, não encontraram mais o corpo dele. Mas eles não viram, e por isso não creram. Nossa mensagem, aí isso é uma mensagem que vai falar muito para você. E ele lhes disse, 25, honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vamos nós. Deixa aqui, eu volto já. Vai em João capítulo 16, versículo 33, que você conhece muito. Prego muito aqui na pandemia, quando iniciou a pandemia. 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, tenho-vos dito isso. Tenho dito o quê? Essas coisas que acontecem. Ainda no capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Meu irmãozinho, tem gente achando isso, que as pessoas estão fazendo até um serviço para Deus. Nós temos que tomar cuidado, tem uns loucos no mundo que de vez em quando aparecem, e estão achando que estão fazendo um serviço para Deus. Mas qual é a nossa mensagem? Tudo que acontece já foi dito na Bíblia. Tudo que acontecerá já foi revelado, mas nós andamos desligados dele quando as coisas acontecem. Mas por quê? Por quê? Ele disse, no mundo tereis aflições, veio a aflição, e você vai perder a paz. Lembra que eu citei do Isaías? Você não pode ficar jururu, você não pode ficar abatido, você tem que levantar a cabeça e mostrar sua plena confiança em Deus. Eles estavam caminhando tristes para Emaús. Falamos que o nome Emaús quer dizer águas quentes. Quer dizer, eles foram o quê? Esfriar a cabeça. E com a gente que faz isso, tá vendo? Estou dizendo que é errado. Vai para algum lugar, mas você tem que buscar a solução.
Não é, entenda, esquecer o que passou, o que está passando, mas se levantar e se envolver com Deus, lembrar da palavra, do que ela fala, do que ela diz, qual é a direção que ela vai dar. Vamos voltar lá então, Lucas 24. Paramos aqui no versículo 26. Lucas 24, paramos no versículo 26. Ele disse, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele o fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É isso que tem que acontecer, a Escritura vem, a palavra vem, e ela começa então a aquecer o seu coração, você que está abatido com uma luta, com uma doença que surgiu, mas aí vem um pregador e diz, olha, no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu e você vence essa batalha aí. Não, você está passando por uma luta, não quer dizer que você seja derrotado, pelo contrário, em todas essas coisas somos mais que vencedor. Aí a palavra vai aquecendo você, vai ardendo no seu coração, até que a palavra abra os seus olhos. E você então já não está mais em desespero, acabou o desespero, acabou aquela tristeza, acabou com eles. E diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com ele, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Oh, meu irmão, saíram tristes de Jerusalém, caminhando para águas quentes, agora voltaram para Jerusalém alegres. Por quê? Porque a Escritura foi aberta, os olhos foram abertos, a palavra aqueceu o coração deles, a tristeza acabou. E com você, tem que ser a mesma coisa. Deixe Deus falar o seu coração, meu irmão. Deixe Deus entrar de uma maneira tremenda em você. Deixe a palavra de Deus mexer com você mesmo e vai funcionar.